simples do dia a dia. Você vai conhecer a história de uma mulher que não consegue sair de casa há 3 anos. Bom, a síndrome do pânico é apontada como a doença do século. A repórter Isabela Vidal mostra como pacientes devem encarar a doença e retomar a vida. A administradora não quer mostrar o rosto. Ela foi uma mulher com uma carreira profissional bem-sucedida, teve 3 escolas e passou em 3 concursos públicos para trabalhar em agências bancárias. Mas viu sua vida dar uma reviravolta ao ser humilhada durante treinamentos em um banco. Me denegriram, colocavam em cima de mim adjetivos nada honrosos, como burra, lerda, gorda, gentinha, trambiqueira. A mina terceirizada que me treinava batia na mesa e falava: esse lugar é meu, eu vou voltar para cá. E nisso eu ficava desestabilizada, chorava. E teve um dia que eu até tremi. Depois de levar o caso à gerência, ela conta que foi demitida e desde então passou por problemas de saúde e no casamento. A síndrome do pânico foi detectada. Cada vez mais se refugiava no quarto, tinha medo de sair à rua. Há 3 anos, ela vive trancada em casa. Eu não saio porque eu me sinto segura aqui. A síndrome do pânico, segundo os médicos, é a doença do século e desencadeia principalmente em mulheres e jovens. Os sintomas, como taquicardia, tremores, mal-estar e tonturas, acontecem a partir de um medo excessivo e as crises vão se repetindo. Jorge, aos 27 anos, teve os sintomas da doença quando dirigia um táxi. Ele diz que pensava que ia morrer de infarto. Jovem, sempre extrovertido, alto astral, o rapaz conta que chegou a ficar em casa nos fins de semana por medo. Hoje, retomou a vida. O tratamento foi... no primeiro momento ela me deu um remédio para ansiedade, um calmante para eu ir dormir. Hoje eu tô ótimo, né? No bloco anterior, você acompanhou uma reportagem sobre a síndrome do pânico. Viu que a doença pode impedir atividades simples do dia a dia. E agora nós vamos continuar falando sobre o assunto na entrevista ao vivo. Tire as suas dúvidas com o psiquiatra Jovino Araújo pelo telefone 3331-9046. Boa tarde, doutor Jovino. É um prazer recebê-lo aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Boa tarde. Bom, como é que a gente pode identificar os verdadeiros sinais da síndrome do pânico para que o problema não seja confundido? Essa confusão era muito comum, o nome pânico se tornou um nome popular e muitas vezes ela é aplicada quando não deve. Na realidade, a síndrome de pânico é caracterizada por uma crise de pânico. A crise de pânico é uma crise de ansiedade intensa que começa por nada, não tem um motivo aparente, não tem nenhuma situação específica e ela é limitada no tempo. Ela começa como uma manifestação de ansiedade, com muitos sintomas físicos e depois de 15 ou 20 minutos ela cessa, ela acaba, independente do que estiver acontecendo com a pessoa. Essa é a caracterização de uma chamada crise de pânico. Uma manifestação física intensa, uma sensação de despersonalização, a sensação de que há um risco à sua saúde física, à iminência da morte. Doutor Jovino, no dia a dia, quando as pessoas dizem que estão ansiosas, a que exatamente elas estão querendo se referir? Há uma sensação subjetiva de ansiedade. Isso é bem distinto de chamar de pânico essa sensação, né? Na realidade, o pânico é essa crise que eu citei, uma crise abrupta sem um motivo aparente. A Yara, nossa telespectadora de Santo Antônio, pergunta se a síndrome do pânico tem cura, porque ela fez tratamento e agora teve recaída. Sim, tem cura, sim. As manifestações de ansiedade, elas são sintomas de uma inadequação, uma adaptação inadequada da pessoa à sua vida, ao seu ambiente. Então, uma nova adequação pode permitir aquilo que a gente pode chamar de cura. Mas quando o senhor fala sobre a nova adequação, é necessário também, durante esse processo de tratamento, o uso de medicamentos sempre? No caso de uma manifestação de pânico já estabelecido, o diagnóstico de pânico, o medicamento ele é necessário, ele é imprescindível. Mas, paralelamente, nós necessitamos de um acompanhamento psicológico e de uma adaptação da pessoa, uma mudança do seu padrão de vida. E quando a gente fala sobre o uso de medicamentos, a necessidade do uso de medicamentos, quais são os efeitos colaterais desses medicamentos? A nossa telespectadora, que a gente mostrou aí durante a reportagem, ela deixou de usar os medicamentos por causa dos efeitos colaterais. Sim, e
Considerando-se que esse tratamento se faz com os remédios controlados, isso dá uma conotação de que esses remédios seriam perigosos ou arriscados. Mas são remédios controlados porque eles são psicoativos, mas não são mais perigosos ou menos perigosos do que outros medicamentos vendidos livremente. Todo remédio tem efeito colateral, por isso precisa de um gerenciamento de um médico para controlar esses efeitos colaterais. E as terapias alternativas, como o yoga, funciona muito bem? Com certeza, tudo que se relaciona a um relaxamento corporal, a meditação, a tratamentos, a abordagens físicas, colaboram, inclusive a própria atividade física, porque a atividade física regula uma parte do sistema nervoso chamado sistema vagal, que é um modulador da ansiedade. Pela sua experiência, normalmente as pessoas só procuram ajuda quando a síndrome do pânico já atinge o lado profissional, o lado pessoal? Não, a crise de pânico ela é tão aterrorizante que a pessoa que está vivenciando isso não tem nenhuma dúvida em procurar uma ajuda. Ela procura ajuda logo. O exercício físico ajuda nos transtornos do pânico? Ajuda, principalmente o exercício aeróbico, aquele que cansa a pessoa, tipo caminhada, corrida, bicicleta, natação, esteira, hidroginástica. Por que as mulheres sofrem mais com a síndrome do pânico, doutor? As mulheres, elas são um gênero especialíssimo, né? Há uma grande discussão a esse respeito, mas é possível que haja uma correlação entre os ciclos hormonais da mulher e a acentuada manifestação de diversas doenças de uma forma mais intensa do que nos homens. Por que muitas pessoas passam 40 anos sem ter nenhum sintoma? De repente ela fica presa dentro de um carro ou mesmo dentro de um elevador e começa a desencadear uma síndrome do pânico? Cada tempo da nossa vida é um tempo diferente. E há manifestações psicológicas, doenças psicológicas, que a pessoa já nasce com ela, outros que surgem na primeira infância, mas algumas manifestações de ansiedade, elas são extemporâneas, elas acontecem de acordo com as circunstâncias de vida. Isso pode acontecer na segunda década de vida, na terceira, na quarta e por aí vai. O William, de Vila Velha, ligou pra gente falando que ele é motoboy, largou a profissão por causa da síndrome do pânico, já toma Rivotril, fluoxetina e o problema não é resolvido, ele não consegue retomar a vida. O que ele pode fazer? Bem, parece que algumas manifestações que a gente chama de pânico podem não ser o pânico ou às vezes não é apenas o transtorno de pânico. Existe uma chamada comorbidade, uma outra manifestação paralela que complica o tratamento. Por isso a exigência de um tratamento especializado. A Cláudia da Glória ligou para a gente também falando que toma antidepressivo diariamente, mas ela vive com medo. Pode ter algum reflexo? Ela toma antidepressivo possivelmente para depressão. Pode ter alguma associação aí com a síndrome do pânico também? O antidepressivo é o tratamento de escolha para o tratamento do transtorno de pânico. O nome antidepressivo parece que eles estão circunscritos ao tratamento de depressão, mas não. Eles também são utilizados no tratamento dos transtornos de ansiedade. Então, ela está com um tratamento que teoricamente é adequado, ela precisa talvez fazer um ajuste do medicamento, da dosagem, do horário ou até mudar de medicamento. Mais uma telespectadora, a Zélia, ela é trocadora, mora na Serra, ela tem pânico de olhar para baixo, ver navios, isso pode desencadear a síndrome do pânico. E eu pergunto também, para quem não faz o tratamento, o que pode acontecer? Olha, ela não tem pânico, ela tem fobia, que é um medo exagerado. É um nome aí que tem uma suposta inadequação da denominação. Ela tem uma fobia, assim, né? E a pessoa que não trata adequadamente, ela pode realmente criar a chamada comorbidade, como na reportagem que foi exibida, onde parece que há uma fobia do deslocamento. É uma chamada agorafobia. Então, é um transtorno de pânico com agorafobia, que é a fobia de se deslocar livremente, andar em ônibus ou andar em avião, e isso limita a pessoa, prejudica a vida de trabalho, a vida social, a vida afetiva. Realmente é uma limitação muito grande. O tratamento, ele realmente é uma exigência. Ok, nós agradecemos a sua participação, doutor Jovino. Muito obrigada. Por nada. Boa tarde, senhor. Boa tarde.